Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o Hubcast, com o quadro Reflexões Empreendedoras. E eu quero falar para você, empreendedor. Eu acredito que todo empreendedor tem um sonho de crescer, de alçar voo no seu negócio. Mas entre um resultado, entre um sonho e o resultado, existe a escala. E para a escala é necessário um processo bem estabelecido. E hoje nós estamos aqui com um especialista em franquia, ele é consultor, ele é mentor e secretário de Desenvolvimento Econômico de Tremembé, o Arthur Bisordi. Ele está aqui conosco, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal aqui. Nosso público é o empreendedor e nós estamos aqui hoje para falar de empreendedorismo. Jefferson, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com você, empreendedor. Em nome do Jefferson, do Fábio, agradecer toda a equipe que está aqui no suporte, né? Falar um pouco da história, né? Arthur Bisordi, a gente é secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente faz a parte de franquia, a gente é consultor, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas sempre com foco em resultado, tentar melhorar a vida do empreendedor. Minha paixão é essa, transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. E hoje eu trabalho como secretário de Desenvolvimento Econômico, eu fui chamado por um propósito, né, de Deus, poder ajudar de uma forma muito maior. Porque antes eu ajudava o Jefferson, ajudava o João, agora eu posso ajudar uma cidade a se desenvolver. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco, né, sobre o empreendedorismo, sobre franquia, sobre gestão pública. E é muito gostoso a gente ver quando há transformação através de políticas públicas ou através de um trabalho que a gente executa. Sim. Bom, eu quero começar já perguntando sobre essa questão de você alavancar a empresa. Eu acredito que você já tem alguns cases, né, que você alavancou uma empresa, uma franquia que está aí para a nível nacional, um crescimento a nível nacional. E eu quero que você fale um pouco sobre isso na prática, né? Como que funciona essa experiência? Qual a prática disso? Eu tenho um case muito legal, que é de Taubaté. Foi em 2016, então já vai fazer quase 10 anos que eu entrei nesse processo. Desde 2014 eu formato empresa para virar franquia. Então já são mais de 10 anos fazendo esse trabalho de alavancagem de empresa por meio de franquia. Esse case foi muito legal porque era sobre uma empresa de EPI e eu nem sabia o que era EPI no começo. Porque não era do meu mundo, sabe o que é o EPI? Sim. Que é o produto EPI, EPC, eu não tinha, porque eu era pequeno empreendedor, vim de família de empresário, então eu não tinha EPI na minha empresa. E eu fui entender o negócio da pessoa naquele momento. E a gente via que a empresa já tinha 4 anos de mercado, estava crescendo, mas não estava estruturada para virar franquia. Então, a primeira coisa que a gente faz, a primeira metodologia é fazer um diagnóstico de como é que está a empresa. Fazendo diagnóstico, a gente cria um plano de ação. Primeiro, para ela aumentar o lucro dela, para ela ficar atrativa. Segundo, para ela aumentar e otimizar os processos. Quando ela otimiza os processos, ela consegue ter uma empresa autogerenciável. O dono não precisa ficar o dia inteiro apagando incêndio, que é hoje que a maioria está, né, no operacional, apagando incêndio, vai lá, toca o telefone, atende, faz todo o operacional e não faz a parte estratégica. Então a gente organiza essa empresa e aí a gente vem para a parte exatamente da formatação, que é você fazer os manuais, os fluxos, os processos e ter um documento legal que se chama COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, que tem todas as regras de como é a franquia. Todo o balancete da empresa, o histórico da empresa, quantas empresas ele tem, faturamento, quais são as regras, né? É a regra de que o franqueado vai ter que utilizar. Então, para a pessoa, o empresário sair da onde ele está hoje, para ele se tornar franquia, ele precisa passar por esse processo de organização e ter lucro. Porque na hora que o investidor vai pensar, quero comprar uma empresa, uma franquia, ele vai olhar o quê? Qual é o investimento, qual é o retorno desse investimento e qual é a operação. É muito complexa a operação, tem que ter 50 funcionários, tem que ter 5, tem que ter 10, funciona sozinho. Então tudo isso é analisado. Então quando você entra para o mercado para vender suas franquias, você está concorrendo com grandes players para você ser o diferencial. Então, esse case a gente começou em 2016, até eu estava conversando com o proprietário, o Felipe, da ValeSafe, eles estão agora com 48 unidades, eles são a maior rede de EPI e EPC do Brasil. E é muito legal uma particularidade que aconteceu lá, que eles queriam trabalhar com uma determinada marca, só que como eles eram pequenos, eles não conseguiam acesso aos vendedores. Eu cheguei, liguei para a empresa, para o consultor aqui da região, falei assim, eu sou consultor, eu estou formatando isso para a empresa, a gente gostaria de trabalhar com o seu trabalho, com a sua marca, com os seus produtos,
porque a gente está formatando para franquia eles e eles vão crescer muito, não sei o quê. Ele veio conversando, deram uma abertura para eles poderem utilizar, né, a marca, começar a vender, que era uma marca conceituada no mercado. Grandes empresas aqui da região pediam, eles não tinham, e hoje eles são os maiores clientes dessa indústria de EPI. Então, de onde não podia nem chegar perto, porque vocês são pequenos, hoje eles são os melhores compradores. Olha, Então é muito legal você ver essa alavancagem. E outra vantagem que é muito boa quando você alavanca, que todo empresário que tem comércio, ele tem que ter ciência que ele ganha dinheiro na compra e não na venda. Porque, digamos, você tem um refrigerante, você vai vender ele a R$5. Se você pagou ele hoje 2, você tem uma margem. Se você pagou ele 3,50, você tem outra margem. Você não pode ficar hoje a 5, mês R$5,50, R$6. Então, quem tem comércio, ele tem que ter a ciência que ele ganha dinheiro na compra e não na venda. E isso eles conseguiram fazer. Quanto maior a escala de compra, menor era o valor. Então, hoje, as lojas deles se tornam distribuidores de lojas menores de EPI e fora vende para o cliente final. Então, a estrutura deles aumentou muito de forma rápida por causa da compra. sim, excelente. A gente vai explorar um pouco mais esse universo, né? Eu iniciei aqui falando sobre isso, porque acredito que seja o carro-chefe, né? Do que você gosta de fazer, do seu propósito, como você Sim. falou, ali é uma missão escolhida por Deus, né? Então, isso é muito importante. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre a sua trajetória, porque a sua formação é em propaganda e publicidade, é isso, né? Publicidade e marketing, isso. Olha só. E aí, como é que foi essa transição de propaganda e publicidade para consultoria de empresa, para o mundo da franquia, né? Então, assim, eu quero que você explique um pouco sobre essa história do começo. Vamos começar do começo. Então, começando do começo, minha família é de empresários, sempre tiveram pequenos comércios na cidade. E eu fui para publicidade quando virou uma chave para mim que o que vende não é o produto, mas a oferta. Então, e aonde está a oferta? Eu tenho que entender a publicidade e o marketing. Porque todo mundo tem o mesmo produto. Mas e o storytelling? E a conversa? E a embalagem? E como é que eu entrego esse produto? Aí que eu entendi que a publicidade e o marketing seriam a chave para aumentar as vendas da empresa. Então, por isso que eu fui para essa linha. Eu nunca quis trabalhar em agência e quando eu fiz publicidade eu percebi que não era agência, não era para mim. Sim. Então, eu voltei sempre com a mentalidade de poder ajudar dentro das empresas familiares e também crescer nessa parte de publicidade e marketing, mas ajudando outras empresas na questão de venda. Porque eu entendi que a oferta é onde vem, não é o produto. Tem um monte de gente vendendo a mesma coisa, o mesmo produto, mas por que alguns vendem mais, outros menos? Tem produto que às vezes você fala assim, ou serviço, querendo ver, mas eu sou muito melhor, minha empresa é muito melhor, eu entrego muito mais, mas aquela pessoa, aquela empresa está vendendo mais. Por quê? É a oferta. É a oferta. Inclusive, assim, no marketing, a gente tem uma linha de pensamento que segue assim, o produto ele precisa ser muito bom, e quando entra o marketing é o que faz ele parecer ser muito bom. Então, os dois andam muito juntos. E existe um lado negativo disso, vamos dizer assim, quando tem uma boa oferta e o produto não é bom. Então, ele parece ser bom com marketing, mas quando você compra, você não tem aquela... a experiência não é exatamente. Você não tem aquela satisfação, você não tem, né, o prazer de ter comprado aqui, você se sente até enganado. Então, assim, para você ser acertado, a gente sempre fala sobre isso no marketing. Tem que parecer ser bom, mas também tem que ser muito bom. Às vezes tem muito produto bom mesmo, mas a embalagem não vende, né? As estratégias de marketing não vendem. Exatamente. É justamente desse jeito. Aí, pode dar continuidade. Aí, entrando para cima, não, imagina, estamos aqui para fazer reflexões. Sim. Né? E nisso, da parte de publicidade, eu fazendo as ações na empresa familiar, vi que eu estava ajudando outros amigos também a ter performance. E eu comecei a mudar para a linha de consultoria. Aí eu vi que, assim, eu ficar preso num negócio, eu não estava feliz. Ficar todo dia pensando no mesmo negócio. Quando eu comecei a ver, cara, vou ajudar um amigo meu que tem hamburgueria, vou ajudar um amigo meu. Cara, isso começou a me acender uma paixão que era assim, cara, eu preciso ajudar outros negócios para poder eles performarem também. E eu comecei a entender os bastidores de tudo quanto é tipo de empresa. Vou ajudar os amigos meus de forma gratuita para entender, cara, qual que é o seu problema? Como é que você funciona? Por que não funciona desse jeito? Eu comecei a viabilizar e a dar consultorias dessa forma, para poder entender dos bastidores que é onde realmente está o problema. E já era no âmbito geral, não é Geral. um âmbito
focado só em publicidade. Não, daí era geral, daí era consultoria. Porque assim, quando eu saí da publicidade, da formação de comunicação e marketing, eu me formei em junho de 2009. Em setembro eu estava embarcando, eu ganhei uma bolsa de estudo em Barcelona para estudar administração de empresas voltado para pequena e média empresa. Porque eu queria fazer administração de empresas, só que aqui no Brasil a gente assim, o case Casas Bahia, Pão de Açúcar, cara, mas a minha empresa é desse tamanho, como é que é departamento de marketing, departamento de RH? Eu sou departamento de marketing, sou departamento de RH, eu sou tudo. Você quer uma parede pintada, você vai ter que comprar tinta, vai ver a cor, vai pintar, vai se sujar, vai se... Lá não, eu quero uma parede... então eu não tinha a linha de raciocínio que eu gostaria de ter. Então quando eu fui fazer administração de empresas em Barcelona, que eu fiquei 2 anos lá fazendo essa primeira pós-graduação, aí que eu voltei para o Brasil, para ajudar a empresa familiar, estava na parte de publicidade, mas foi aí que eu comecei a ajudar outros empresários através desse modelo que eu aprendi lá, né, de metodologia de trabalho. Sim, interessante, porque no sentido que você está falando, em Barcelona já o segmento é esse, né? É. Não tem... porque isso é muito importante, porque quando você faz administração, né, uma faculdade, tem bastante case que veio das grandes para dentro das salas de aula, para você estudo de caso e tal, e o universo é totalmente diferente. Diferente. Lá vai para o mundo corporativo, né? Para você entrar para ser um executivo dentro de grandes empresas. Agora, eu não queria estar dentro de grandes empresas, eu queria transformar o negócio do João, eu queria transformar o negócio da minha família, que eram 5 pessoas, 7 pessoas. Como é que eu vou trazer uma estrutura toda aqui lá, acionista? Não tem acionista, né? É outro mundo. Então, eu não consegui encontrar aqui uma formação onde realmente eu colocasse isso em prática. Exatamente. Aí procurando, eu encontrei essa, daí a minha faculdade tinha parceria com essa daí, eu ganhei bolsa, então não tive custo na faculdade, nessa pós-graduação, que foi muito bom. Então eu fiquei 2 anos lá estudando a parte de gestão de empresas para pequenos negócios. E quando eu voltei, eu comecei a fazer tudo isso. Aí em 2014 eu comprei uma franquia de consultoria que formatava empresas para franquia. Aí você começa... Aí que eu comecei no mundo da franquia, com 2 sócios. Aí depois de 2 anos, 3 anos, a gente, cada um foi para um ramo e eu continuei fazendo esse trabalho. Depois eu entrei para política, né, para a parte de administração pública. Eu trabalhei na Câmara Municipal de Taubaté, trabalhei no Congresso Nacional, aí hoje estou como secretário de Desenvolvimento Econômico, mas sempre em paralelo ajudando os empresários. Ótimo, ótimo. E voltando um pouco e falando um pouco sobre Barcelona, né? De que forma que você vê que isso influenciou para os negócios no Brasil? Eu quero entender um pouco mais a fundo. Qual foi a maior influência do que você... Porque é outro país também, é outra realidade. Quando você traz para o Brasil um ensino de fora, existe um choque de cultura. Não existe esse choque cultural. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Tudo você conseguiu aplicar ou tem coisas que ainda... É engraçado até, porque assim, quando a gente fala Barcelona e trazer para o Brasil, eu vejo que os empresários do Brasil são muito mais estruturados que os de Barcelona. Muito mais. Sério? Muito mais estruturado. Porque lá no Barcelona, ele é uma cidade multicultural. E é assim, as vendinhas, tipo mercearias, lá é muito pequena empresa, assim, tem grandes empresas, assim, supermercados grandes, tudo, mas tem muita pequena empresa. E assim, quem domina as vendinhas são os chineses. Quem domina a parte de eletrônica é os paquistaneses. E é tudo meio que cultural deles, é sem gestão, é de qualquer jeito. Não tinha um negócio. Aí você tem algumas empresas, assim, era bares, restaurantes, que já tinham um nível um pouco melhor, sabe? Mas assim, nada fora do que a gente executa aqui. Então às vezes a gente fica pensando, nossa, os caras lá são muito melhor. Cara, não é. Não é. Mas o conhecimento que eles passam lá para aplicar aqui, a parte de marketing, quando tinha acabado de sair da faculdade, né? Fiz 4 anos de publicidade e marketing. Eu cheguei lá, eu estava vendo coisas que eu nunca tive acesso aqui. Parte de conhecimento. Novas estratégias, com parte de comunicação, totalmente diferente, e eu vi muito mais atualizado que aqui. Mas a parte de gestão em si era boa na faculdade, mas você entrava no comércio lá, mas tinha que pedir, por favor, me vende um negócio. O cavalo sentado lá no fundo, assim, e não é um ou outro. Era geral. Sim. Era geral. Você quer fazer, vai lá, pega. Sabe os negócios assim? Então, às vezes a gente fala, lá, Barcelona, é legal, tudo, mas se você não pega um comércio um pouco mais estruturado, o que é que não é estruturado é muito melhor do que lá. Muito melhor. Então, assim,
Muito certo, então, esse projeto, quando você voltando, colocando em prática, deu muito certo. Deu Conseguiu ajudar bastante Sim, sim. empresas, né? Sim, E ainda ajuda. ainda ajuda. Ainda você faz consultoria, mentoria. Continuo formatando empresa para franquia, continuo fazendo consultoria. Agora estou migrando para a parte de infoprodutos. Estruturei alguns infoprodutos para poder agilizar essa alavancagem das empresas, que eu sempre foco muito em lucro e organização de processo, que é isso que a empresa precisa. Primeiro, ela é uma empresa, ela precisa ter lucro. Ela não é uma ONG. Então, o foco, a meta de qualquer empresário tem que ser o lucro. Tem toda a ramificação por baixo. E para ter lucro, tem que ter uma organização. Organização de estoque, organização de compra, organização de venda, organização de RH. Tem que organizar. Sim, Se não sim. organizar, vira uma bagunça e o lucro vaza. É ali que o lucro vaza. Pela experiência que a gente tem, a gente vê isso daí. Que toda empresa, você vai tratar com pessoas, processos e um sistema que organiza tudo isso. Sim. E é justamente nesses 3 pontos que você atua diretamente para trazer organização. Exatamente. Essa é a linha. Quais ferramentas ele está usando, qual o sistema, o que ele está analisando com esses dados, quem são as pessoas que estão mexendo, quais os treinamentos que ela tem, qual é a autonomia que ela tem e qual é o resultado que você espera dela. E aonde tudo isso vai levar, qual é a meta. Né? Qual que é a sua meta? Porque o pessoal, hoje em dia, a maioria dos empresários que eu pego para conversar, estão numa rotina de, assim, todo dia fazendo a mesma coisa, sem parar para pensar na parte estratégica. E quando a gente entra para fazer essa parte de consultoria, mentoria, formatação de franquia, eu falo assim, cara, para. Aonde você quer estar? Você quer continuar trabalhando 12, 16, 20 horas, final de semana, ficar com a cabeça pensando segunda-feira, ó, dia 5, pagamento, Sem fé. sem fé, loucura, sabe? Assim, e quanto tempo você tá nessa? Então para. Onde você quer, tá? Então vamos criar um plano estratégico. Que nem eu chego para o empresário, você quer virar franquia? Não, não quero virar franquia. Que nem, tem um case que é muito legal, que é uma escola de música. Cara, vou virar franquia. Eu falei, beleza, vamos formatar toda a franquia. Montei sistema, ele aumentou o número de alunos de 100 para 350 em pouco tempo, aumentamos sala, sei que. Chegou na hora de formatar, assim, para fazer a COF, daí eu não quero mais isso, porque o resultado que eu tô tendo hoje aqui, Para mim, tá. tá lindo. Tá lindo, eu tô feliz, eu tenho tempo para minha família, eu não preciso ficar na minha empresa todo dia, eu não preciso vender. Então, cada um tem um justo. É um grupo, mas É uma isso é mentalidade. normal acontecer também. Normal Quando acontecer. veio do processo, ele consegue ver a empresa autogerenciável. Tá vindo um valor financeiro O interessante. sistema ele só faz a conferência, tá tudo rodando perfeitamente. Mesmo. Até vi hoje que essa empresa aí, a esposa era a parte de comercial, ele era o professor músico. Hoje eles estavam em Brasília, que a esposa foi para o marketing digital, o irmão dele também saiu, ele só música e gestão, e a empresa está tocando, eles estão em Brasília num evento com a esposa, com os filhos. Tá funcionando. Isso é o Tá sonho de muito empreendedor, né? Essa empresa autogerenciável. Eu assim, tenho um conhecimento, né? Até com um grande player do mercado que lançou um infoproduto falando só sobre isso. Ele não tá, empresa autogerenciável, ele não está nem tratando de franquia de expansão. Mas só de você ter uma empresa autogerenciável já é um sonho para muitos. Porque a gente se encontra com vários empresários e a reclamação sempre é a mesma. Eu não consigo tirar férias, eu não confio em ninguém. E aí é uma mentalidade que tem que ser mudada, né? Isso é um problema de mentalidade mesmo, né? Ele está ali engessado naquilo e não procura recursos para mudar essa situação, né? Bom, ainda seguindo essa linha, eu gostaria de saber assim, quais são os sinais que um negócio que ele sinaliza ali que está pronto para franquear. Quais são os sinais quando você faz esse diagnóstico? Primeira coisa que eu olho, como eu falei, lucro. O lucro está tendo uma lucratividade todo mês recorrente, está crescendo, tem uma estabilização de lucro, está bem a empresa. Primeiro sinal. Primeiro sinal, porque como é que eu vou vender uma franquia que está falindo? Não faz sentido. Você fatura 100, mas está devendo 120 todo mês, você não consegue. Quem que vai comprar um negócio desse? Ninguém compra. Sim. Então você tem que comprar uma empresa que esteja dando lucro todos os meses. Esse é o primeiro fator. Se a empresa não está dando lucro, está batendo ali, mas você vê que ela já está bem organizada, ela tem processo, ela tem uma metodologia, ela tem um sistema de gestão, o empreendedor ele já consegue analisar alguns dados, alguns números, que eu acho que é a parte mais importante do gestor, é entender os números, analisar e tomar decisão, porque sem dados você é mais uma pessoa que acho legal, você acha legal, mas com número a gente vai falar, cara,
É e não é. É número, dado, com dado. Então, a gente precisa entender se a empresa tem lucro, se ela tem alguma parte já de organização e se ela tem uma comunicação visual legal. Muitas das pessoas que me procuram, empresários que me procuram, falam, cara, muita gente entra na minha empresa e fala, pergunta se eu sou franquia. Porque tem uma comunicação visual bonita, ele tem um atendimento, o pessoal está de uniforme, tem um layout legalzinho. Então, mas você está tendo lucro? Você tem já uma organização? Cara, tem mais ou menos. Então dá para você... Só a gente dar uma lapidada que você consegue virar franquia. Então é uma questão mais de lapidação do que já existe para criar um modelo mais rápido e escalável, que eu sempre falo, eu vou ajudar você a virar franquia, mas primeiro eu vou ajudar você a escalar o seu lucro para chegar no momento que você tiver franquia você ser atrativo para o investidor, porque senão você não vai conseguir vender franquia nenhuma. Então eu acho que são esses 3 passos principais, ele ter lucro, ter uma empresa um pouco mais organizada, e ter um layout, uma comunicação bonita e também ter o nome registrado no INPI, que isso daí é básico para você. Como é que eu vou vender uma marca que a marca não é minha? Então você tem que registrar sua marca. Sim. E existe algum sinal que você fala, esse daí ainda não, você já descarta, não é o momento da gente trabalhar. Existe isso, eu de repente estou lá no meu negócio, na minha cabeça está funcionando super bem, estou tendo muito lucro e tal, aí você senta para conversar, quando você faz essa leitura, quando você analisa, você fala, poxa, não é seu momento ainda, você precisa organizar aqui. Existe isso? Existe, mas não por causa da empresa, mas eu vejo muito pela mentalidade do empresário. Porque eu falo assim, sua empresa assim, não está tendo lucro recorrente ainda, precisamos organizar muita coisa, mas você vai precisar mudar. Aí que dá. Aí dá essa equipe sua não está funcionando, ela não está performando, você tem que mudar, você precisa contratar mais um aqui, você vai precisar organizar esse processo, vai precisar investir em ferramenta. Não quero, então, não tem como. Cara, teve o case da Vale Safe. O Felipe lá que é o proprietário, ele tinha umas 18, 19 planilhas a princípio. Prepara com isso, como é que eu vou ensinar outra pessoa a ficar o dia inteiro mexendo para mim? Pelo sistema. Não, dá. Sistema. Colocamos no sistema, gestão, funcionando, tudo. Porque daí saiu. Porque daí eu consigo replicar. Foi uma resistência num primeiro momento. Sim. Até ele ver que com o sistema dele ter muito mais resultado, muito mais rápido. Daí foi a entender e interpretar os números. Não adianta você ter os números e não saber interpretar ele e tomar uma decisão. Tem um monte de número lá, mas aí, o que você faz com esses números? Como é que você toma uma decisão? Vou comprar, não vou comprar? Vou investir, não vou investir? Qual é o ROI? Qual é o ROAS? Qual é o meu ticket médio? Então, essa é a dificuldade, assim. Quando a empresa não está preparada, é mais a cabeça do empresário que não está do que a própria empresa. Porque qualquer empresa a gente consegue estruturar ela, desde que vai ter um investimento, vai ter que ter mudança, vai ter que ter outra gestão. Aí a gente consegue melhorar. E existe um erro mais comum que você encontra no mercado fazendo isso? Eu acho que assim, a desorganização acho que é o erro mais comum. As empresas são... Então você acredita que a mentalidade do empresário, ela meio que se adaptou a andar com uma empresa totalmente desorganizada e não quer mudar isso? É isso que você... Na verdade é assim, você quer mudar? Quem quer mudança? Quem quer mudar? Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Esse que é o negócio. Você quer mudança? Quero mudança, mas você precisa mudar, né? Agora não quero mais. Porque assim, você vai ver, aí você vai conversar com esse tipo de empresário. Você toca direto no ego. Isso. Não, e é bem prático. Eu pergunto assim, você tem sua conta física e jurídica separada? Não tem. Desorganizado. Como é que você vai pagar a conta da sua casa com o dinheiro do caixa? Como é que você... eu faço isso. Desorganizado. Porque você não tem um prolabore. Esse mês você ganhou 5, outro mês você ganhou 7, esse mês você tem um prejuízo de 3. Como é que você organiza a sua casa? Como é que você vai... Porque a empresa, ela é um meio aonde você vai captar dinheiro, ganhar dinheiro para realizar seus sonhos pessoais. Você não trabalha na empresa para a empresa crescer. Sim, você trabalha com esse objetivo. Mas para quê? Eu quero comprar meu carro, quero viajar, quero dar um sustento melhor para a família, quero comprar minha casa. Para isso você comprou uma empresa, senão você vira um CLT, né? Você vai ter o seu salário ali, você vai viver com aquilo todo mês. Então, por que dinheiro você se organiza para ter aquilo lá? Depois eu vou crescendo, vou promovendo e vou buscando. Mas se você decidir empreender, quer dizer que você quer ganhar mais do que se você fosse funcionário. Senão não faz sentido. Vou ter muito mais dor de cabeça, vou investir um dinheiro grande, investir tempo para ganhar menos. Para mim não faz sentido. Não faz, para ninguém faz sentido. Só que a maioria dos empresários às vezes está nisso.
tá ganhando menos, trabalhando mais e não tá tendo resultado, por desorganização. Desorganização. E não quer ser mudado, né? Não quer. Tem dizer porque é muito tempo fazendo a mesma coisa, achando que tá indo bem, e no final das contas não, às vezes não tá com mais com pique, não tá com vontade. Aí que tem a sucessão familiar, às vezes vem os filhos que mudam muito o negócio, daí começa a ter outra estrutura a empresa. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta aqui interessante que é: franquear não é só copiar uma operação, é transmitir uma cultura, né? Porque a sensação que eu tenho dentro de um negócio aqui, eu tenho que ter o mesmo lá em outro lugar. Então, não é só copiar a operação. Então, como você ajuda as empresas a fazer isso acontecer? Transferir cultura. É, transferir cultura, porque é o que a gente observa nas grandes, no franqueado, Sim. né? As grandes franquias, Sim. você entra dentro de uma franquia grande, aqui você pode ir para outro país, você entra, a cultura é igual, o atendimento é muito similar. Então, como que você atua para fazer isso acontecer? Primeiro, a própria empresa matriz ter uma cultura já pré-definida e diferenciada. Então, quando ela não tem, a gente começa a criar alguns aspectos para poder criar essa cultura. Dentro dessa cultura, a gente fala que entra algum tipo de experiência diferenciada. Então, a gente começa a criar experiências dentro desse modelo de negócio para replicar a experiência para o próximo. E a outra é você pegar um empresário franqueado, junto com o franqueador, ele ser treinado de forma muito clara que esse vai ser o replicador dos funcionários da franquia. O franqueado, que é o dono da franquia, ele vai ter que replicar essa cultura para a equipe dele. Então, você traz todo mundo e explica, ó, nós trabalhamos desse jeito, funciona assim, a gente não tolera, que nem tem um manual que eu falo, o termo de conduta, a gente não tolera isso, se você fizer isso, você está fora do time, se você fizer aquilo, você está fora. Eu estou formatando uma empresa que ela tem uma cultura cristã. Eles têm uma parte cristã. Eles contratam pessoas que assim tiveram problemas na igreja, não sei o quê, e nós vão trabalhar aqui com a gente. Então é uma cultura. E essa pessoa tem que performar, porque está mudando de vida. Então é diferente, é uma cultura que eles vão ter que repassar. E eles falam assim: você vai vender sua franquia para qualquer um? Não, eu vou vender para quem é cristão, que tem esse entendimento, que tem esse propósito. Porque aí eu posso transferir a minha cultura e o legado que eu quero fazer. Então, é diferente quando você tem, não é lucro por lucro. É lógico que você tem que ter o lucro, mas você tem que ter seu objetivo, você tem que ter seu sonho, você tem que deixar algo para a sociedade. Então, eu vejo que para você transferir cultura, você precisa treinar. Tudo é treinamento. Ótimo. Eu achei interessante isso e a minha pergunta foi intencional, é lógico, porque no filme lá, Fome de Poder, em determinado momento do filme acontece isso. Eles começam a franquear e aí passa numa McDonald's lá e tal, passa na unidade e vê que está totalmente fora da cultura. Era para ser um ambiente familiar e tá tudo bagunçado. E aí eles começam a rever quem seriam os franqueados, né, do negócio. Então acho que isso é extremamente importante e eu gostaria de ouvir, né, do especialista falando. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre esse lado agora do poder público, né? Você exercendo lá a autoridade, né, como secretário de Desenvolvimento Econômico. O que você enxerga de diferente no mundo dos negócios agora tendo contato, né, com esse outro lado da moeda, né? Que a princípio a gente estava conversando antes de iniciar o podcast e você falando que é totalmente diferente você administrar uma empresa e administrar uma cidade. Mas, de qualquer forma, como você está no secretário de Desenvolvimento Econômico, você também tem uma vertente onde você trabalha em prol dos negócios, né, do mundo dos negócios. Então, a pergunta é essa: o que você enxerga de diferente? A gente enxerga, eu não vejo enxergar diferente, mas eu enxergo por outra perspectiva. Porque, assim, todo empresário já ia estar, mas o governo me cobra imposto, eu não tenho retorno desse imposto, porque é muito difícil, é muito burocrático, eu quero tirar um alvará, demora muito. E eu comecei a entender como é que é realmente os processos para poder você abrir uma empresa. Ah, eu queria abrir empresa, a prefeitura não deixou. Eu também, você quer abrir uma empresa num lugar que é sua família, sabe, residencial. Você tem um estudo de viabilidade, se você pode ter, a gente estava conversando, você não pode abrir uma indústria no meio de um bairro, porque, cara, é barulho, é carro, é caminhão, você vai atrapalhar aquele pessoal, então você vai criar um transtorno.
Então eu comecei a ver a lógica da cidade por meio do empreendedorismo, assim, a pessoa quer abrir de qualquer jeito. Só que existe uma organização. Se você abrir tudo de qualquer jeito, você vai ter uma bagunça. Digamos assim, você tem uma zona familiar, você quer construir um prédio de 30 andares. Aí entrada e saída de carro, e escola para aquelas crianças, e unidade de saúde, como é que vai funcionar o trânsito? Então, que nem aconteceu agora, o Brick em Taubaté, o Taust. Ali já era um problema de fluxo de mobilidade. Agora com o Taust piorou, porque não estava organizado. É lógico que o empreendimento é bom, ele gera emprego, é legal, mas a infraestrutura do local não estava tão organizada para um empreendimento daquele. Está causando um transtorno. Então, e tudo isso tem que ter um estudo para poder desenvolver a cidade de uma forma orgânica, de uma forma sustentável. Porque senão vira bagunça, que nem isso. Hoje a gente vai para São Paulo ver, cara, você vê cada coisa lá, cara, parece humanamente impossível se gerenciar um negócio daquele. Que é muito problema, muito grande, em uma escala absurda. Quando eu vou com o prefeito para São Paulo, eu falo, nossa, administrar Tremembé, né, que a gente fica muito junto. Já é complicado, já tem seus problemas. Imagina em São Paulo, que um bairro já é 10 vezes o tamanho da cidade, com N problemas, e a enchente, né? Então, é um negócio bem diferenciado você entender, na perspectiva do poder público, de tentar organizar a sociedade com todos os anseios, com todos esses grupos culturais, com todas, né, essas dificuldades. É um pouco complicado, mas o legal de estar aqui é você poder potencializar as empresas que estão lá. Você criar políticas públicas onde você vê que o empresário está achando bom, está funcionando e a gente está tendo um resultado. Isso é muito satisfatório. Isso é muito satisfatório. Ótimo, excelente. Bom, Arthur, eu já participei de muito evento que foi promovido pela prefeitura e você na direção lá, fazendo lá em Tremembé, vários eventos trazendo conhecimento relevante, cases de sucesso. E para mim foi muito importante. Então eu gostaria que você desse um conselho para quem pretende, né, estabelecer essa estrutura para dentro da sua empresa, essa organização. Quero que você dê um conselho para quem tem um sonho de um dia franquear. Inclusive tem uma das nossas alunas, isso aí vai até servir para ela, né, a Uraine, que está fazendo o curso conosco, que ela tem um sonho ela cuida, né, tem lá uma esmalteria, se eu não me engano, e ela tem sonho de um dia franquear pela cultura dela. Ela entende que ela entrega bem, ela tem um diferencial. Então, esse seria um conselho para pessoas igual ela, né? Além de dar um conselho, eu vou fazer algo a mais, então. Eu tenho, assim, toda vez que um empresário quer ver se o negócio é franqueável, eu tenho um formulário que ele preenche, eu faço um diagnóstico da empresa dele. Eu cobro por isso, mas quem for do conhecimento, estiver assistindo o podcast, procurar lá no @ArthurResort, mandar reflexões empreendedoras lá no direct, eu mando esse formulário e faço um diagnóstico gratuito para falar, cara, sua empresa precisa se arrumar isso, e dessa forma para poder ajudar pelo menos a entender, ter o norte. Eu quero franquear, mas será que eu consigo? Com esse diagnóstico eu falo assim, você consegue, desde que você precisa arrumar isso, e esse plano de ação, eu dou um plano de ação para você precisa organizar essa parte. Se organizando, você vai estar mais próximo da formatação da franquia. Só que oportunidade para os nossos ouvintes nesse momento. Mas só quem mandar no direct reflexões empreendedoras, senão... olha aí, ó. Exclusivo, podcast, né? Nós estamos aqui, que ótimo. Entendi. Não só um conselho, mas tem que ser feito esse diagnóstico, né? Talvez não existe um conselho genérico, né? O importante é começar dessa forma, procurando entender onde que está a raiz do problema. Exatamente. Qual ponta que está solta. Exatamente. Se ela está lá todo dia, está com dificuldade, assim, muitas das coisas que do diagnóstico aparece, ela sabe do problema. Só que ela não sabe como resolver o problema, porque ela está dentro da rotina dela de fazer tudo. Então, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo parar para fazer. Quando a gente entra para poder fazer essa organização, você vai sair daqui. Porque tu até acredita que isso já faz parte, né? Não, faz parte do meu negócio, né? E não faz parte. Poderia ser um problema resolvido e tem forma de resolver. Exatamente. Tudo isso. São várias questões que ou ela precisa mudar, ou ela precisa melhorar, ou ela precisa tirar tudo daquilo ali, daquele processo lá para poder organizar a empresa. Então, isso que muda a cultura, né? O jeito da empresa, que existe um pouco de resistência de fazer.
Sim. Agora, você na política, como isso tem ajudado você nessa questão de negócios, de gestão? Na política, eu vejo que assim, eu como consultor, eu na política, eu tô lá para servir. Eu sirvo a sociedade como servidor público nesse momento. Eu sirvo como consultor para orientar aqueles empresários. E eu vejo que na política eu consigo servir muito mais na questão de fazer pontes, fazer network. Porque chega uma pessoa, Arthur, ó, tem um sistema muito legal, muito bom, não sei o que, muito interessante. Cara, legal. Ó, eu conheço essa pessoa. Vai lá e conversa com elas, porque pode ser interessante. Eu já consegui fazer muitas pontes de. Que nem, por exemplo, tem uma empresa que queria exportar. E tem um amigo meu que ele faz essa parte de exportação. Eu coloquei os dois em contato. Eles estão fazendo negócio e está exportando as coisas lá. Então, ele estava com uma dificuldade por conhecer muita gente nesse meio, no network, eu consigo unir pontas. Vou dar um exemplo muito legal. Tem um banco lá, uma cooperativa de banco. Pode falar lá? Tem cooperativa de banco lá, a Sicredi. Chegou para mim a gerente. Arthur, eu estou querendo fazer um projeto de doação de óculos para o pessoal de uma escola particular aqui, que é meio pública, lá em Tremembé, porque eu tenho uma verba comunitária, essa ótica vai fazer todo o óculos e tal, e a lente a gente vai doar para essa escola. Só que a gente precisa de uma ajuda, que a gente precisa do oftalmo da prefeitura para ele fazer o laudo. Eu falei, posso entrar no meio e fazer diferente? Podemos fazer nas escolas públicas? Fala, pode, mas tem como? Eu falei, tem como. Eu peguei o secretário de Educação, peguei o secretário de Saúde, a gente organizou, essa empresa de ótica foi lá, fez uma primeira avaliação com as crianças, separou as crianças que tinham algum tipo de necessidade, passou pelo oftalmo, passando pelo oftalmo, pegou a receita deu para a Sicredi, ela comprou as lentes, essa empresa ela reforma óculos, tudo, ele está fazendo até uma captação de óculos quebrado, óculos que sem uso. Eu já consegui mais de 70 óculos assim, já entreguei para a empresa. A empresa, a criançada vai lá, escolhe o óculos que ela gostou, coloca a lente e dá para a criança. Porque isso veio questão de ponte. Eles queriam fazer uma coisa que não tinha nada a ver com a prefeitura. Eu organizei todo mundo do meio e hoje a gente já fez uma escola e estamos indo para a terceira escola, indo no Maracaibo. Sim. É lá no Centro Educacional e na José Inocêncio. Agora está no Parque José Inocêncio e a gente fez a do João Casariol. Então, uma coisa que era uma dificuldade dos alunos de aprendizagem, eu consegui reunir vários, iniciativa privada, banco, prefeitura, para poder fazer uma ação em conjunto em prol. E assim, se você perguntar para a criançada, ninguém sabe o que foi. Mas eu não estou preocupado, eu estou preocupado com o resultado final. Mas entendeu? Peguei todo um meio lá para poder vários componentes, organizei e criei uma ação. Isso é muito legal. Não entendi. Olha só para você ver que praticamente esse papel, não, o papel seu dentro da política está sendo um ponto-chave para criar oportunidades, né? Conectar um com o outro e criar uma oportunidade. Criar oportunidade, potencializar aqueles que estão querendo, capacitar, que a gente faz eu tenho muito essa forma de capacitação, a gente faz muito curso, muito treinamento, pelo Sebrae passando para a gente é a cidade no Vale do Paraíba que mais tem capacitação, que mais tem treinamento, e a gente é uma cidade de porte médio, não falo que ainda é pequeno, mas é um porte médio. Então, é uma das cidades que mais tem capacitação, e com isso eu vejo muitos resultados de empresários crescendo, então isso é muito gratificante. Sim, eu vou aproveitar esse momento, Lidot, para falar contigo em relação ao Sebrae. Uhum. O Sebrae é um parceiro, né, da Prefeitura de Tremembé, e tanto eu quanto a minha esposa participamos do Empretec, que é uma imersão extraordinária, né, de uma semana, e para mim foi muito relevante, foi até interessante que quando eu me matriculei foi por incentivo de um amigo, e na matrícula tem um teste, né, para saber se você está habilitado para fazer o Empretec, e aí no resumo eu passei e ele não passou, né? Infelizmente não passou, mas eu fui lá, participei e eu fiquei muito maravilhado, porque foi o primeiro Empretec que aconteceu na história de Tremembé, e isso foi muito impactante.
E na segunda turma, a minha esposa já participou e foi lá e fez o Impertec. Eu vejo isso como muito importante, é você desenvolver esses comportamentos, porque isso está muito relacionado à sua mudança mesmo de mentalidade, como a gente já veio falando inicialmente, que a maior parte dos problemas que existe no mundo do empreendedorismo está relacionado ao próprio líder, que está à frente, não é as pessoas. E às vezes ele está procurando o problema fora, quando o problema é com ele mesmo, é dentro dele. Então, a maioria das consultorias que a gente também trabalha com consultoria aqui no Hub, né, e a gente sempre começa primeiro pelo líder. Pelo CPF. Depois, primeiro a gente trabalha o líder. O líder conseguiu virar a chave, mudou a mentalidade, mudou o comportamento, aí agora a gente consegue ir estabelecendo os processos, porque se não tiver essa mudança, por mais que a gente queira, não funciona. É você falar, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. A liderança, ela lidera, por exemplo. Então é necessário que tenha essa mudança de mentalidade. E eu vejo que o Empretec ele muda muito. Ele desperta isso na cabeça. E eu tenho que desenvolver esse comportamento. Eu percebi que aqui eu nunca nem pensei nisso. Né? Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre se tem uma próxima turma, como que está esse projeto aí com o Sebrae. O Empretec, para quem não conhece, ele é um curso da ONU, ele é um curso internacional, aplicado em mais de 100 países. A ideia dele, qual que foi na construção do Empretec, para quem não conhece? Ele pegou várias faculdades renomadas no mundo e começou a entender por que eu e você estudamos juntos na melhor faculdade do mundo, você teve sucesso ou não, se nós dois tivermos o mesmo conhecimento. Aí eles começaram a modular por comportamento. Não é o conhecimento, é o comportamento. Aí que veio a metodologia do Empretec e o Sebrae homologado. Eu tive a oportunidade de fazer o Empretec em 2012 e eu achei que, assim, eu tenho 3 pós-graduação no Empretec. Mudou totalmente na forma de pensar, de agir, como empresário, como pessoa, como cidadão. Eu mudei muito depois aqui. E estando na prefeitura de Tremembé, eu conversei com o prefeito, eu quero trazer o Empretec para cá. E não é um curso barato. Não é um curso barato que a gente e o prefeito, vamos para cima, vamos fazer. Nós fizemos 3 turmas já. O ano que vem, a expectativa é a gente trazer o primeiro Empretec Arena, que só quem é Empretec pode fazer, que é uma segunda etapa. Tô dentro. Tô dentro. E assim, pelo que eu conversei, pelo que o pessoal de São José falou, nenhuma cidade do estado custeou o Empretec Arena para os empresários da cidade. Poucas custeiam o Empretec normal. Nós somos a única que custeou 3 vezes seguidas. E a gente vai, se tudo der certo, a gente vai ser o primeiro a custear o Empretec Arena. Outro curso que a gente fez, que foi o primeiro do estado junto com o Sebrae, foi o curso de inteligência artificial para empresários. O primeiro do estado foi a gente que custeou também para os empresários. Então, a gente busca inovação, busca tudo que tem de melhor do mercado. Porque às vezes o pessoal fala, da prefeitura é meio ruim as coisas. É meio assim. Depende do que você está fazendo, porque assim, a gente busca qualidade. Porque se eu entregar alguma coisa ruim, o seu resultado é ruim. E é ruim para a sociedade. Eu tenho que entregar uma coisa excelente para você, para ver se você ficar muito bom, para você entregar algo bom. Então, eu tenho que pecar pela excelência. Então, a gente sempre tenta trazer o melhor para poder ajudar os empresários da cidade. Ótimo, excelente. Então fica a dica para vocês que estão assistindo esse podcast, né, que vocês possam estar atentos, né? Em Tremembé vai ter aí uma arena, para quem já fez o Empretec, já está aí convidado, o convite está aberto. E você que se interessa por Empretec, procura o Sebrae. É um curso extraordinário que realmente mexe com a nossa cabeça. 6 dias de muito conteúdo, é intenso e traz muito resultado. Isso aí ficou na minha cabeça. E eu gosto de fazer a propaganda porque eu vi resultado na questão de comportamento que precisa ser desenvolvido. Bom, caminhando aqui para o final, eu quero saber sobre qual o legado que você quer deixar, né, com tudo isso que você já construiu até. Pensando nisso, sim. Com tudo que eu construí, eu sempre pensei em legado, mas agora que eu tô com um filhinho de 3 meses e 20 dias, cara, preciso ser um bom pai. Para mim, esse legado eu acho que é o mais importante que eu preciso ter. Mas pensando em empreendedorismo, assim, eu preciso
tentar ajudar e orientar o maior número de empreendedores a ter uma vida melhor, mais confortável, mais tranquila, e que esses empreendedores possam gerar mais empregos, que possa dar mais oportunidade para as pessoas. Essa é a minha missão como empreendedor. Hoje eu estou na política, mas isso passa. Mas a minha missão vai ser sempre essa: deixar um legado. Muitas pessoas em Tremembé que eu ajudei, que eu orientei, falaram, cara, eu estava quebrando. Tem vários cases que é muito legal. Eu estava quebrando, hoje minha empresa está maior, eu estou crescendo, tem um monte de gente aqui, cara, você transformou minha realidade. É isso. Esse é o legado. Eu quero fazer isso com o maior número de pessoas. Por isso que uma das coisas que eu estou fazendo é migrar para o digital, que eu posso atender gente do Brasil inteiro. Eu também sou voluntário na Impact Hub Floripa, na Salto Acelerador, que a gente faz mentoria para quem é MEI do Brasil inteiro. Eu já atendi mais de 40 empreendedores MEIs do Brasil inteiro nessa metodologia online que eles têm. Então eu estou até com o pessoal agora de Lucas do Rio Verde fazendo uma mentoria para eles. Então eu estou impactando essas pessoas. Eu vejo depois do depoimento, tem um case lá que é de Divinópolis, a pessoa ela era manicure na casa dela. Falei, cara, não tá dando certo, o ambiente não é bom, o sofá tá gritando, não é bom. Procura um salão parceiro. Foi pro salão parceiro. Começou a fazer um em gel, eu não entendo nada disso, mas um em gel, cheio de 9 horas, técnicas. Eu falei, legal, você é boa no que você faz? Eu não entendo. Então, sua técnica é sua, mas eu vou te ensinar você a escalar financeiramente. Ela ganhava 400, a meta dela era ganhar 4.000. Depois de 3 meses, ela estava ganhando 3.800 com o salão parceiro. Ela estava 300, 400, 300, 400, 300, 400. Hoje em dia, ela está dando curso para outras manicures para poder fazer o em gel. Tem outra para professora lá de Tremembé, que morava em Maracá, estava desempregado, passou por uma metodologia minha, ela começou a vender o curso de inglês dela online. Quando ela terminou, depois de 6 meses, ela estava faturando 7, 8 mil reais por mês. Então, uma professora desempregada que sempre trabalhou na rede municipal, na escola, nunca tinha feito aquele valor, e hoje ela tem a casa dela. Então, isso eu acho que é muito legal. É isso que eu vejo que é a potencialidade que eu quero expandir para poder ajudar nesse legado. Esse que é aonde eu quero chegar. A pessoa, é isso que eu acho o meu troféu. Isso, parabéns, parabéns. Isso daí tá muito alinhado também ao propósito que nós temos aqui na Education for the Future e junto com a Hub de Negócios que a gente tem. A gente sempre tem um pensamento, eu sempre falo sobre isso, que a nossa cultura é over delivery, entregar sempre mais que a gente está se comprometendo a entregar, porque gerar um impacto real, porque isso é o que é o propósito, é o que traz satisfação. Então, quando você fala no seu legado desse jeito, a gente vê que dá para a gente se unir, se conectar cada vez mais, né? Eu queria, primeiramente, você veio aqui conhecer o espaço e foi convidado para estar aqui conosco. E acredito que daqui para frente a gente tem muita coisa para ajudar um ao outro, né? E isso é muito importante, né? Quando se une duas mentalidades seguindo o mesmo pensamento. Inclusive, isso é chamado por Napoleão Hill de mastermind. Sim. Quando tem aquela harmonia de mentalidade. Então, parabéns. O que define para você um negócio, o que para você é definido como um negócio sólido, né, e preparado para o futuro do Brasil? Um negócio sólido é um pouco complicado, no meu ver, porque assim, a empresa que precisa estar preparada é aquela que vai se adaptar mais rápido às mudanças. Isso é o que eu entendo. Uma empresa, hoje uma empresa muito grande, amanhã já não é ninguém. Então é muito difícil você dimensionar isso, né? Quando a gente era mais jovem, existia outros players do supermercado, hoje já não existe mais, existia outras, né? Existia franquias de computador para você jogar joguinho, lembra, né, que existia? Hoje não existe mais. Então não foi se adaptando. Então aquela empresa que se adaptar mais rápido ao mercado, eu acredito que ela tem mais possibilidade de ter uma longevidade maior. Aquela empresa que ficar parada no tempo, ela já vai estar perdendo o mercado e futuramente já não vai conseguir atender mais, né, o nome da empresa de vocês que já faz, né, Education for the Future, aí você se adaptar. Eu tenho certeza que os cursos de vocês hoje é uma coisa, amanhã já você colocou uma coisa a mais, colocou uma coisa a menos, que a gente estava conversando aqui, né? O que a minha verdade de hoje, amanhã pode ser mentira. Isso, tudo que eu estou ensinando hoje amanhã pode ser mentira, porque... Então, se você não se adapta rápido ao mercado, que nem muitos empresários, cara,
Inteligência Artificial ChatGPT. Eu fiz o primeiro post sobre isso no Instagram da prefeitura, 3 dias depois que lançaram. Tem lá. Eu falei, vou gravar esse negócio aqui para deixar o marca que a gente está dentro do... Tem hoje empresário, não vou mexer com isso aqui, isso daqui. Cara, se você não está nem mexendo nem com isso ainda, não, porque eu prefiro fazer sozinho, porque... Cara, deixa o negócio fazer tudo sozinho ali, você ajeita, faz uma revisão, vai fazer outra coisa. Você não precisa mais perder tempo. É perda de tempo você não utilizar esse tipo de ferramenta. É ferramenta. Não, apenas assim, é até aquela questão que a gente estava falando sobre empresa autogerenciável. Quando você monta uma empresa autogerenciável, a questão não é você confiar nas pessoas, mas você conferir o que elas estão fazendo, porque é factível, é possível ter o erro. É natural que isso aconteça. Eu confio conferindo. Você confia, mas você tem que conferir porque o ser humano é falho. A mesma coisa a inteligência artificial. Hoje ela está se aperfeiçoando e muito bem, né? Cada vez que você vai mexendo mais, você vai vendo que ela vai entendendo a sua linha de pensamento e vai interagindo, né? Ela usa o seu próprio conhecimento ao seu favor. Mas você tem que conferir. Então aqui a gente, como por exemplo, aqui nós temos um curso de produção audiovisual. No curso de produção audiovisual, tem a pré-produção, onde tem todo um preparo de cenário, tem todo um planejamento de roteiro. Cara, pela quantidade de clientes que a gente tem, se a gente não utilizar a IA para você fazer os roteiros, você fica parado um tempo, você perde a oportunidade. Aí você não consegue ser over-delivery. Então, eu vejo que a gente sempre faz nessa tese, vira e mexe, falando, né, dos podcasts aqui, a gente chega na IA e tem que falar um pouco dela. Por quê? Porque ela veio para aliar, ela veio como aliado. Então, a roteirização, eu vou fazer um briefing para fazer um podcast contigo. Eu vou lá na IA, vou conversar, vou falar dos seus dados, quem é a pessoa, me ajuda com isso. Você vai colocar, nossa, aqui ela falou uma coisa que não faz sentido. Eu vou lá e corrijo aquilo ali. E ou eu mando ela corrigir. Não ficou muito ponto aqui. Pelo amor de Deus, né? Faz direito aí, pô. Faz direito, cara. Ajuda nós. Ajuda nós, vem por aí mesmo. Bom, no fim de um dia cheio, né? Apesar que, assim, pelo que a gente está conversando, eu sei que seu dia é muito atarefado até para a gente encontrar esse momento aqui, essa data. Já teve até que cancelar, fazer uma viagem para Brasília. E, então, assim, nesse dia cheio, o que te faz sentir que valeu a pena no final do dia? Hoje estamos gravando uma sexta-feira, foi uma semana cheia. Eu acho que assim, o que vale a pena é um depoimento que você fez do Empretec. Cara, como é que foi? Vou responder meio que uma pergunta. Como é que foi o Empretec? Quem era o Jefferson antes e o Jefferson depois do Empretec? Mudou você como pessoa? Você foi uma pessoa melhor? Você evoluiu? Você teve mais ganhos? Você virou um cidadão melhor, um empreendedor melhor, uma pessoa melhor? Foi melhor para vocês? Então, isso é o final de... Eu parei o carro. Entrei meio velho perto da rodoviária, veio um rapaz lá pra mim, o Vitor. Arthur, eu parei o carro pra conversar com você. Eu falei, o que aconteceu? Cara, aquele curso de marketing digital que você fez, eu não ia no curso. O outro amigo dele, o Luca, fez um vídeo. Eu comecei a ir no curso. Cara, mudou tudo pra mim. Hoje eu trabalho com o professor, tô ganhando muito mais, tô aprendendo, cara. Transformou minha vida, eu não acreditei no curso. Ele chegou hoje pra mim, eu saindo, vindo pra cá, né, eu parei em casa. Isso é Cara, eu dormi tranquilo. Estou fazendo a minha parte como gestor público, né? Criando políticas públicas que realmente são efetivas, estão dando oportunidades para as pessoas, seja ela empreender ou, nesse caso, trabalhar com alguém, mas ela está aprendendo, ela está feliz, ela está ganhando mais dinheiro e, consequentemente, no futuro, ela vai ser o professor que vai contratar alguém que vai fazer. E ele falou que uma outra pessoa do curso também está trabalhando como parte de tráfego pago, numa agência de carro. Então, isso é o que... Eu falo, cara, vou para casa, ganhei. Hoje, né? Tá valendo. Então, eu acho que é você realmente potencializar as pessoas, poder mudar a mentalidade delas e ver que elas estão crescendo, eu acho que esse é o grande troféu. Mais uma vez, parabéns. Vamos lá, né? Bom, agora para encerrar, nós vamos no bate-bola, tá? E nesse bate-bola eu vou até te dar uma orientação, porque às vezes a gente já fez aqui alguns webcasts e as pessoas pensam assim, não, a gente tem que responder com uma palavra só. Não, uma resposta curta, mas que você tenha a liberdade de concluir.
a sua resposta. Tá? Perfeito. Então é um bate-bola. Tá. Bom, como nesse bate-bola, franquia em uma palavra. Franquia, escalabilidade, é você ter a forma mais fácil de você escalar uma empresa. Ótimo. Um erro que te ensinou muito. Quando eu quebrei minha startup em 2011 porque eu não tinha um capital de giro. Ótimo. Um hábito de gestão que você nunca abre mão. Um hábito, vou falar dois hábitos, porque assim, um hábito principal assim na parte estratégica é entender, encontrar os números, entender os números, os KPIs, os indicadores de performance para tomar uma decisão bem feita. Mas eu também entro na parte de organização. Seria esse. Correto. Um livro ou um líder que te inspira? Ah, é muito assim, né? Bíblia e Jesus, mas para não ficar nessa parte, né? Livro. Mas assim, eu tenho um grande amigo de faculdade lá da FAAP, fazia as coisas junto, estudava junto, se jogava bola junto, que hoje ele é uma pessoa extremamente influente, que é o Caio Carneiro, que está junto com o Joel Jota, com o Flávio Augusto da Trinca. Então a gente era colega de classe, fazia as coisas junto, amigo, e hoje ele despontou e eu sempre acompanhei muito ele. Ele é um cara que eu gosto muito. O Alfredo, o Bruno Nardon e o Thales Gomes do G4 também são pessoas que começaram a empreender, chegaram a empresa a faturar bilhão e eles conseguiram a G4 de novo. Então são líderes na parte empresarial que eu acho sensacionais. Ótimo, excelente, parabéns mais uma vez. Quero agradecer, foi muito bom, foi muito proveitoso. Acredito que essa conversa aqui é uma conversa muito inspiradora que vai ajudar muitos dos que estão nos ouvindo. Se você quiser entregar uma mensagem de despedida, fica à vontade. Eu queria mais agradecer Gerson, Fábio, toda a equipe que está aqui, né? Me falar que o empreendedorismo, sim, é um caminho real, é um caminho que pode trazer um conforto na sua vida. Você pode ser um empresário de sucesso desde que você se organize, que você tenha essa mentoria, né? Você tenha essa capacidade de mudança rápida, que você pode realizar seus sonhos pessoais com a sua empresa, que ela não pode, né? Ela pode ser um sonho, mas para muitos está sendo um pesadelo. Mas eu acredito realmente no empreendedorismo como uma principal chave de transformação da sociedade. Ótimo. Vamos lá. Eu quero agradecer também mais uma vez a toda a nossa audiência que tem nos assistido. Obrigado por você compartilhar essa visão, essa experiência. E você que está nos assistindo, você gostou, compartilha, comenta, dá um like aí para nós, né? E nós estamos aqui para isso mesmo. O intuito é transformar, é impactar, é mudar a realidade daqueles que nos assistem e tem esse desejo, esse anseio do coração que não é para todo mundo, né? Empreender é algo realmente que às vezes a gente acha que é fácil, né? Quando chega na hora, a gente vê no dia a dia que você tenta uma vez, duas, três, é natural isso, mas é possível, né? Então, você compartilha que você vai crescer, se o outro cresce, você também cresce, e assim vai formando essa sinergia. Então, muito obrigado, nós estamos aqui para transformar realidades e até o próximo episódio.